Graça e paz. Vamos abrir a Escritura na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20 e 21. É um texto muito querido por nós aqui, assim como todos os outros textos da palavra, mas este texto nós citamos muito aqui. E este texto está aí mostrando de uma maneira grandiosa o que de fato é a vida cristã. E passamos um tempo sem estudar a palavra aqui, por causa da pandemia, e estamos agora estudando a palavra e queremos voltar aos textos básicos que a gente tanto enfatiza aqui. Temos que voltar à fonte para beber e beber desta palavra tão maravilhosa. Eu sei que você já leu, também já ouviu muitas vezes este texto que vamos meditar agora. Mas se o seu coração deixou de ficar maravilhado, então você está em um lugar perigoso. Nós vemos nesse texto que vai ser lido a história de um Deus que se faz homem e vem e se deixa crucificar para nos crucificar com Ele, e ressuscitou juntamente com aqueles que com Ele foram crucificados para viver em nós a sua vida maravilhosa. E foi Deus que revelou para o apóstolo Paulo, e também é o mesmo Deus que revelou para nós e revela também a todos aqueles que creem na palavra de Deus, em sua palavra. Vamos ouvir então o texto. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus revele para nós esta graça tão maravilhosa. Nada na vida cristã acontece à parte disto aqui. A vida cristã só acontece por causa disto. A vida cristã é o próprio Cristo vivendo em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, em vão. Gostaria de pensar 4 aspectos
que estão colocados aí neste texto. Já estou crucificado com Cristo. O segundo aspecto, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O terceiro, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E por último, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Estou crucificado com Cristo. Isto mostra de uma maneira nítida que o crente em Cristo, o regenerado, o nascido de novo em Cristo, está identificado com Cristo em sua morte. Ele não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também fui. Eu fui crucificado nele, com ele. Nele eu fui crucificado, com ele. Isso representa o meu fim como pecador aos olhos de Deus. Isto significa que eu estou morto, acabado, encerrado, finalizado como pecador rebelde, separado de Deus. Estamos aqui tratando de uma questão espiritual, de uma realidade espiritual, uma realidade de fé, uma realidade espiritual. Jesus nos disse como Ele nos crucificou com Ele. João capítulo 12, versículo 32, ali Jesus está mostrando como que aconteceu essa nossa crucificação com Ele. Como que Ele fez para nos crucificar com Ele. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Foi assim, porque Cristo nos atraiu a si. Nele, identificado, atraído, colocado, nós morremos pelo corpo de Cristo, estamos crucificados. Existe um grupo que acredita na autocrucificação, mas não é autocrucificação. O que é autocrucificação? É o indivíduo tentando se crucificar ou se esvaziar por si mesmo. Não tem jeito, não dá. Jamais conseguirá quem assim tenta fazer. Então não é autocrucificação. Existe um outro grupo que pensa que está crucificado com Cristo, mas ainda não creu no coração para experimentar a internalização da obra da cruz. Ele pensa que está crucificado com Cristo, mas não está. Deus não quer que você pense que está crucificado com Cristo. Deus quer que você creia que está crucificado com Cristo. Não é mente, é fé na palavra de Deus.
Mas existe um grupo que crê na verdade da palavra de Deus, que de fato está crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo é o que afirma a palavra de Deus. E quando nós cremos naquilo que a palavra de Deus está afirmando, então eu experimento aquilo que ela está afirmando, que ela está dizendo. Então, irmãos, eu creio. Não é mito, não é ficção, não é sugestão, é realidade mesmo, realidade da palavra de Deus. Por que Deus me crucificou com Cristo? Por que Cristo me crucificou com Ele? Nós temos que compreender, e compreender bem, que se Deus me crucificou com Cristo, é porque não havia nenhuma outra possibilidade de recuperar o pecador. Porque morte, irmãos, é uma medida radical. Se houvesse apenas uma possibilidade, uma só, de recuperar o pecador rebelde, Deus não teria crucificado esse pecador com Cristo. Se Ele crucificou, se Ele tomou uma medida radical como essa, é porque não tinha outro jeito. A cruz de Cristo aponta para o fato de que Deus não investe na recuperação de pecador. Deus não investe na recuperação de pecador. A cruz sinaliza para nós que Deus não pretende corrigir o pecador rebelde, separado dele, nem fazer com que esse pecador progrida na vida espiritual. É um erro tentar fazer com que o pecador progrida na vida espiritual, na santidade. Como que o velho homem vai progredir na santidade, na vida espiritual? Não tem jeito, não dá. O pecador precisa mesmo morrer e ser substituído em seu interior pela vida de Cristo, por Cristo mesmo, porque não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida cristã não é uma vida melhorada, ela é uma vida substituída. Deus melhora a minha vida. Ele não vai melhorar. Deus não é assim que Ele age. Jesus não veio para isso. Ele veio para substituir a minha vida pecadora por uma nova vida, que é a vida dele mesmo, a vida de Deus em nós. Sai o homem velho e entra o novo homem, que é Cristo mesmo, com a sua vida em nós. Não temos esperança, pelo menos eu não tenho esperança de dar certo com a minha capacidade, com a minha vida pecadora. A minha esperança, a nossa esperança é uma pessoa, a pessoa de Cristo em nós. Ele sim, foi Ele que fez tudo na cruz para mim. E agora Ele está em mim,
vivendo a vida dele. E a vida cristã acontece pelo acontecer da vida de Cristo em nós, pelo viver de Cristo em nós. Cristo é a nossa esperança. Deus enviou o seu Filho a este mundo e colocou em seu Filho todas as suas fichas. Entendeu? Deus colocou em Jesus todas as suas fichas. Porque Jesus não perde. Ele não perde. Ele veio para executar uma obra e executou. Em sua sabedoria, Deus propôs crucificar o pecador em Cristo, lá na cruz, como a solução definitiva e cabal. Só mesmo a sabedoria de Deus para encontrar esse meio tão eficaz, tão poderoso, que é a crucificação do seu Filho por nós, por amor, e a nossa crucificação com Ele, Ele nos crucificando com Ele, para cumprir em nós, executar em nós toda a justiça de Deus, a lei de Deus. Então, irmãos, a cruz representa o fim do pecador. A proposta de Deus, a proposta do Evangelho em Cristo, é acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Agora, não é ficção, não é mito, não é estou pensando, não, é realidade de fé. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto significa substituição, sim. Aqui está sendo feita uma substituição, porque e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não significa que acabou a minha personalidade humana. Não, eu continuo com a minha personalidade humana, mas há sim um ser santo, um ente santo, outra pessoa vivendo em mim, e esta pessoa é Cristo. Ele vive em mim. Jesus Cristo substituiu a nossa vida por Ele mesmo em nós. O projeto de Deus é substituir você por Cristo em seu interior. Você já foi substituído por Cristo em seu interior. Eu fui substituído no meu interior por Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o critério do Evangelho. Pelo critério do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos em Cristo, e a partir da minha ressurreição em Cristo, com Ele, Ele passa a viver em mim. Ele está em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Cristo ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Então, Cristo vive em mim, Ele vive em nós. O objetivo de Deus em alcançar uma pessoa é para que essa pessoa tenha Cristo vivendo no seu interior. Irmãos, você já parou para pensar nisso? Qual é o objetivo de Deus em nos alcançar? Qual é o objetivo de Deus em alcançar você com a graça maravilhosa dele?
Deus nos alcançou para que o seu Filho viva em nós, viva a vida dele, que ele seja em nós a nossa vida. Então haverá um relacionamento íntimo de comunhão com o Senhor que está em nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, aí fala desse relacionamento, dessa intimidade que temos com o Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados à comunhão de Jesus, do Filho de Deus, do nosso Senhor. Cristo em mim é o meu prazer, é a minha satisfação, é o meu aconchego. O coração onde Cristo habita pede por Ele o tempo todo, deseja por Ele. Cristo veio com o objetivo principal de produzir em nós uma qualidade de vida que satisfaça o coração do Pai. Que vida é esta? Que qualidade de vida é esta? É a vida dele, a vida de Cristo. Porque é em Cristo que o Pai tem todo o seu prazer. Este é o meu Filho em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, você precisa do Filho em você, para que Deus tenha prazer em você também. Agora, se não morrer com Cristo, Cristo não viverá em você. Tem que morrer, não tem outro jeito. A nossa vida pecadora, com a sua natureza pecaminosa, morreu e Cristo entrou no lugar com a sua vida e com a sua natureza justa e santa. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. É fé do Filho de Deus e é fé no Filho de Deus. Isto significa crer que eu estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim diariamente. E a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Está falando da nossa vida neste mundo. E o que significa isto? Significa que eu creio que com Cristo estou crucificado e que Ele vive em mim diariamente. Não é um dia sim e um dia não. Um momento Ele vive, o outro Ele não vive. Não é assim. Ele vive em mim diariamente. O crente não cessa de viver como personalidade ou indivíduo, lógico. Não é isso que estou pregando, que estou ensinando. Não é uma anulação, não é isso. Mas Cristo vive em nós. Ele vive porque a palavra do Senhor diz. Se ela diz é porque é verdade, né? Se ela diz é porque é verdade. E a gente sabe que é verdade porque Ele vive em nós, porque tem a comunhão. Fomos chamados à comunhão do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa personalidade humana continua, contudo, Cristo vive em nosso interior. A vida que agora vivo neste corpo, carne, está falando do corpo, neste corpo vivo-a na fé do Filho de Deus, no Filho de Deus. Cristo vive continuamente em nós. E dele nós continuamente dependemos. Dependemos dele.
Cristo é a vida do cristão. O cristão vive o tempo todo dependendo de Cristo que nele vive. É assim que eu creio. Eu dependo dele, dependo todo o tempo do Cristo que em mim vive. Cristo dentro de nós é algo que nos basta. Ele é suficiente para nós. O crente em Cristo vive neste mundo pela fé no Filho de Deus que nele vive. Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim, porque Ele continua fazendo, operando, executando, agindo. Nós não nos dirigimos, somos dirigidos pelo Senhor que vive em nós. Graças a Deus, porque se fosse para mim dirigir a minha vida, então era uma grande confusão, porque eu não sei fazer isso. Só que Ele sabe, Ele veio para isso. Então nós somos dirigidos, estamos sob nova direção, não a do velho homem, do velho eu, mas de Cristo que vive em nós. Nosso maior consolo é confiar incondicionalmente no Senhor. É um grande consolo poder confiar no Senhor. Confiar no Senhor significa tê-lo como a nossa única fonte de dependência e o único centro de segurança. Por último, o apóstolo Paulo colocou lá o seguinte: ele disse: não aniquilo, não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Não aniquilo a graça de Deus. Irmãos, não tem como anular a graça de Deus. Eu creio que não tem como anular a graça de Deus, aniquilar a graça de Deus. Eu agora vou anular a graça de Deus. Não vai. Você não tem este poder. Eu vou aniquilar a graça de Deus. Não vai. Você não tem poder para isso. Não tem como aniquilar a graça de Deus, a soberana graça de Deus. Não há nenhum poder capaz de anular a graça de Deus. Mas, preste atenção agora. Eu posso não receber os efeitos poderosos suficientes da graça de Deus sobre mim e em mim. Penso que é isso que Paulo quis dizer com anular a graça de Deus. Eu não posso anular, eu não posso destruir a graça de Deus, eu não posso torná-la nula, mas eu posso não receber os efeitos dessa graça em mim. Aí eu fico sem ela. Eu não anulo a graça de Deus. O que significa isto? Significa que Paulo estava recebendo os efeitos e os resultados desta graça de Deus. Ele estava recebendo. Ao contrário disso, é tornar sem efeito na minha vida. Aí é uma tragédia. Uma tragédia para mim, não para Deus, para mim. Segunda carta aos Coríntios 6, 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Você vê? Você precisava tanto de salvação
e ele veio com a salvação. Ele disse: eu socorri você. Eu socorri você. Faz parte do meu amor, do meu caráter, da minha misericórdia. Eu socorri você. Tem um tempo oportuno. Eu estendi esse tempo oportuno até você. Só que ele exorta. Ele exorta. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Receber a graça de Deus em vão é não crer, no sentido de experimentar o seu conteúdo. O seu conteúdo. Estou crucificado com Cristo. Eu fui colocado fora, o meu velho homem, e Cristo entrou com a sua vida maravilhosa. Ele é maravilhoso vivendo em mim. Eu agora posso viver neste mundo confiando diariamente, dependendo diariamente daquele que vive em mim. Mas se você não crer, tudo isso fica sem efeito na sua vida. Que esta graça de Deus opere a sua crucificação, ressurreição e a vida de Cristo em você. Amém?